A arte não poderia ficar de fora das discussões que o ciclo de conferências Mutações propõe. E para entender as problematizações sobre esse tema, eu converso com o professor de História da Arte, Jorge Colli. Jorge Colli, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Então, vamos entender, primeiramente, para começar essa conversa, o que é a triste e sorridente metafísica? Bom, é o tema da conferência. Quer dizer, é alguma coisa que eu vou desenvolver, espero, durante um período um pouco mais longo do que essa entrevista aqui. Mas eu poderia dizer que se trata de uma configuração nova que é possível detectar nas artes, dentro da qual as artes tomam uma aparência de frivolidade, uma aparência de ironia, mas guardam inquietações que são inquietações de ordem metafísica. A morte, a temporalidade, a eternidade, coisas desse tipo. Então a frivolidade é tratada de forma superficial e a ótica ainda consiste nessa profundidade desses temas. Eu não diria que ela é superficial, ela é parte constituinte da arte de hoje. Ela é o elemento que faz com que os objetos artísticos hoje existam. Mas por trás dessa maneira de aparecer, os objetos revelam outras coisas mais profundas. A gente já viu que a arte ela é a antena de seu tempo. Isso tudo também é reflexo do nosso tempo hoje, do mundo contemporâneo? Eu não acredito muito na arte como reflexo do que quer que seja. Ela tem uma força interna, né, uma maneira de ser e de produzir que lhe é própria. Ela não é o reflexo de algo, ela existe no mundo e ela se articula com alguns elementos que são elementos contemporâneos. Ou às vezes vai buscar no passado outros elementos, ou às vezes se refere ao futuro. A gente está, igual o tema dessa conferência desse ano, é a invenção das crenças. Sim. O que de crença é constituída a arte hoje? São várias coisas. Em primeiro lugar, a ideia de que a própria noção de arte se estabelece como uma crença. Eu defino a arte na medida em que eu acredito que um objeto é artístico. Não existe nada de objetivo que possa me dizer que esse objeto seja artístico, a não ser certas instituições que sacralizam o objeto, as galerias, os museus, etc., e o fato de que eu, público, acredito que esse objeto é um objeto artístico. Então, o próprio princípio mesmo da produção da noção de arte hoje se baseia na ideia de crença. Além disso, existem as questões que a arte pode trazer e que são questões ligadas àquilo que eu posso me interrogar, como eu evoquei agora há pouco, sobre a ideia de morte, de eternidade, etc. E as artes ainda são sacralizadas, mesmo com essa fruição tão instantânea que a gente tem hoje do nosso mundo atual? As artes, não é que elas ainda são sacralizadas. O dia que não houver uma sacralização da arte, ela deixa de existir. Pelo menos deixa de existir tal como ela se configurou agora. A arte, ela existe porque eu acredito que tal objeto é artístico. Senão, o que é que me faz acreditar? Você sabe, por exemplo, que Marcel Duchamp criou um objeto artístico que é uma roda de bicicleta. Por que esse objeto é artístico e não apenas uma roda de bicicleta? Porque está exposto numa galeria, está no museu e porque eu acredito que esse objeto é artístico. Se eu não sacralizo esse objeto, ele deixa de existir enquanto arte. Ele vira uma roda de bicicleta. A ideia de fruição imediata, ela está presente justamente na frivolidade e na ironia. Mas isso não significa que o objeto deixou de funcionar enquanto arte. No Ocidente, para que eu diga que uma coisa seja arte, eu tenho que chamá-la de arte. É arte tudo aquilo que eu chamo de arte. Né? Essa é o grande modo de conceber as artes no Ocidente. Essa questão da academia
Antigamente a gente tinha a academia como mediadora de definir o que é arte e o que não é, através da técnica, através das pessoas que estudavam para fazer alguma coisa que se tornasse arte. Hoje a gente vive a descentralização, mas mesmo assim é uma forma de mediar essa questão descentralizada de focos diferentes de artes nascerem e virem de lugares diferentes? Desculpe, mas eu não entendi direito a pergunta. Essa questão da academia. Antigamente a gente tinha a academia definindo o que era tecnicamente arte. E hoje a gente perdeu essa centralização. Claro, sim, claro. Isso não tem dúvida. A tal ponto, e você veja o exemplo interessante, se você quiser voltar à questão anterior, que é a questão da definição daquilo que é arte, da sacralização. Porque você veja, esses quadros acadêmicos ficaram, esses que eram considerados como o suprassumo da arte, ficaram durante todo o período da modernidade considerados como não arte. Não é? Foram excluídos do campo artístico, então eles deixaram de ser arte. Mesmo que eles tivessem sido feitos em sua época com a intenção de ser arte. O problema é que, num dado momento, ninguém mais acreditava que aqueles quadros fossem arte. Numa ideia futurista. Uma ideia futurista. Quer dizer, a modernidade pôs isso para fora. Não é? Então, funcionava assim. Hoje não é? Hoje, o princípio das artes é baseado no gesto criador, no ato de invenção, que muitas vezes dispensa a ideia de técnica. Nem sempre, mas muitas vezes dispensa a ideia de técnica. E essa questão de que a arte contemporânea ela sofre muitas críticas também, né? Porque você, por exemplo, você pega um objeto e acopla a outro, dizem que a questão da arte está pronta já, mas o que muda é o olhar. Isso também é um motivo para críticas, essa ausência de não ter aquela técnica, aquela métrica? Bom, há um conjunto de elementos, não é, que são técnicos ou são artesanais e que incidem sobre o objeto artístico. Mas o objeto artístico não precisa ser forçosamente um produto técnico ou artesanal. Ele pode ser simplesmente um achado. Ele pode ser uma invenção que será realizada por outros técnicos. Não sei se estou sendo claro, não é? Por exemplo, um artista como Jeff Koons, ele pega um coraçãozinho desses que as moças penduram no pescoço, de vidro, não é? E ele amplia isso de uma maneira espantosa, faz um coração idêntico, mas pesando toneladas. Ora, para fazer isso, a exigência técnica é enorme. Embora o próprio artista não tenha posto a mão na execução, porque são firmas especializadas, engenheiros, etc., que vão conceber o objeto tal como ele imaginou. Essa questão, por exemplo, de ter um artista igual o Stellar, que ele pensa que o corpo humano está se tornando obsoleto devido ao nosso momento tecnocientífico. A ideia também é exatamente essa também hoje, dessa questão da arte contemporânea, de a gente ter superado o homem, o próprio corpo humano. Eu não sei, você sabe que existe um setor das artes contemporâneas chamado body art, que trabalha justamente sobre o corpo. Existem artistas, por exemplo, uma artista francesa chamada Orlan, que utiliza o corpo para fazer obra de arte. Marina Abramovic. É claro, mas a Abramovic também, mas aí são performances. Não é? No caso da Orlan, ela faz operações plásticas e não para ficar mais bonita, mas para fazer coisas, para mudar a cara, para fazer coisas meio monstruosas, para colocar chifres, enfim, coisa desse tipo. Aí se está trabalhando com o corpo como suporte para a produção artística. A Expressão vai para um breve intervalo e volta a gente.